sou o Dr. Alexander Gomes de Azevedo, sou médico nutrólogo e vamos falar hoje, nesse congresso tão interessante, né, o CONAT. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores e desejo muito sucesso e que todos nós possamos trocar muitas informações, conteúdos para a saúde física, mental das pessoas. Tá joia? Eu vou falar sobre a dieta anti-inflamatória, como prevenir doenças através de alimentos. Como já dizia o pai da medicina, o Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio e o seu remédio o seu alimento. Hoje em dia nós também podemos suplementar. Para quem, como, quando é necessário? Então nós vamos falar nessa palestra esses assuntos que são muito interessantes para uma melhor qualidade de vida sua e da sua família, dos seus pacientes, para quem trabalha nessa área. Aqui o meu breve currículo. Eu sou médico nutrólogo, fiz pós-graduação em estética na Universidade John Kennedy na Argentina, fiz saúde de família na USP, fiz biologia ortomolecular na Unigran Rio, escrevi o capítulo sobre HLPA, que é hidrolipoaspiração, ou lipoaspiração com anestesia local, para o livro Procedimentos Estéticos Minimamente Invasivos, e escrevi 3 livros. O primeiro, As 11 Dietas Mais Famosas do Mundo, a escolha é sua. A dieta anti-inflamatória, que vamos falar bastante sobre esse tema agora, e Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis, que é voltado para alimentação infantil, porque nossas crianças estão ficando cada vez mais doentes por causa da alimentação e com mais sobrepeso, obesidade. Nós temos que cuidar bem do futuro do nosso país, que são nossas crianças, né? Também sou diretor clínico e técnico internacional da Academia Latino-Americana de Nutrologia Médica. Bom, vamos ao que interessa, que é o assunto bastante interessante sobre a dieta anti-inflamatória. O que existe em comum entre doenças cardiovasculares, artrites, câncer, diabetes, asma, obesidade, hipertensão, doença de Alzheimer e deformações estéticas? O que é que tem a ver, né? São várias doenças. Será que tem alguma coisa em comum? Tem sim, gente. E o que é? É a inflamação anormal, uma inflamação crônica, subclínica, que você não sente, mas que ela está ali como fogo baixo, minando as tuas defesas. E a nossa dieta ocidental é a responsável pelo aparecimento dessa inflamação. Quais são os tipos de inflamação no nosso corpo? Nós temos a inflamação normal, que protege a nossa vida. Mas se você tem corta alguma coisa, se algum vírus ataca você, alguma bactéria, ocorre o processo inflamatório que vai levar células e vai levar tudo para que você esteja protegido, para proteger a tua saúde. Essa é a inflamação normal. E a anormal, nós temos a sintomática, né? Nesse caso, artrite, por exemplo, que é uma doença crônica também. Então, muita gente tem artrite, artrose. São doenças inflamatórias anormais, mas que são sintomáticas. Você sente, e por isso você vai lá e trata também, né? E tem a sintomática. Como você não sente, porque ela não dá sintomas, ela torna-se crônica e silenciosa. Essa é a grande vilã da nossa saúde. Ataca nossas células constantemente, 24 horas por dia, gente. E nossa alimentação pode modular isso aí. Vamos ver um pouco mais na frente. A inflamação, por ela não ser dolorosa, ela se alastra silenciosamente, matando milhões de pessoas. E para reduzir esse processo anti-inflamatório, a dieta com alimentos anti-inflamatórios é uma grande opção para quem quer manter sua saúde ou melhorar a sua qualidade de vida também.
Na nossa dieta ocidental, a nossa dieta que é consumida nos países mais do Ocidente, como é o caso aqui do nosso Brasil, consumimos de 20 a 50 vezes mais alimentos pró-inflamatórios do que anti-inflamatórios. Nossa, mas tem isso? O alimento aumenta a inflamação? Claro, porque os nossos hormônios que controlam essa inflamação, eles são produzidos através de óleos, né? Esses óleos, eles vêm da nossa alimentação. Então, o que nós consumimos, ele vai se transformar nos hormônios anti ou pró-inflamatórios. No caso, nós consumimos muito mais ômega 6, que é um óleo essencial porque o nosso corpo não produz, nós temos que consumir de fora, do que o ômega 3, que ele é um grande anti-inflamatório natural e vai produzir os hormônios que reduzem a inflamação. Olha só que coisa interessante, né? Porém, na nossa dieta, nós temos muito mais alimentos ricos em ômega 6 do que ômega 3. Então, o ômega 6 ele vai estimular a inflamação. Ele pode ter a sua forma vegetal, né, que é a forma inativa. Por que inativa? Porque ele precisa se transformar no ácido araquidônico, que já está presente na gordura, no óleo animal. E esse ácido araquidônico ele vai se transformar nas prostaglandinas 2. E essas prostaglandinas são hormônios que aumentam a inflamação. E não só aumentam a inflamação, aumentam a agregação plaquetária. Então o sangue fica mais viscoso também. Olha só, perigo para doenças como infarto, por exemplo, né? E o ômega 3, ele faz justamente o contrário, né? O ômega 3 ele tem o vegetal, que é inativo, que é o ácido alfa-linolênico, e ele vai se transformar no ativo, que é o EPA e o DHA, que está presente nos óleos de peixe, principalmente. Hoje, já existem fábricas nos Estados Unidos que eles cultivam algas ricas em ômega 3. Olha só que coisa interessante, né? Por isso que eu coloquei aqui nesse slide que não coloquei só animal, porque ele pode estar também em algas. E hoje já existem cápsulas de ômega 3 de algas, cultivada em laboratório, em fábricas, né? Olha só que coisa interessante. Então, como é que funciona? Quando o ômega 3 vegetal ou o ômega 6 vegetal, eles precisam da mesma enzima para se transformar na forma ativa, ou do ômega 6 ou do ômega 3, ácido araquidônico ou EPA e DHA. São as mesmas enzimas que brigam. Como nós consumimos muito mais ômega 6 do que 3, há uma produção muito maior do ômega 6 e, consequentemente, dos hormônios pró-inflamatórios. Então, nós estamos nos inflamando diariamente. Quais são os óleos que eles podem aumentar a inflamação? Óleos vegetais, né? Nós temos o óleo de milho, soja, girassol, né? Todos esses são muito mais ricos em ômega 6. Mas nós temos também, aonde está o ácido araquidônico? O ácido araquidônico, que é o ômega 6 na sua forma mais ativa, ele está na gordura animal. Olha só, nas carnes vermelhas, por exemplo, na carne de porco, carne de frango, enfim, as carnes gerais tem muito ômega 6. Enquanto que o ômega 3, óleo e semente de linhaça, quinoa, peixes de águas frias e profundas, é muito importante. E o peixe não pode ser frito também, tá, gente? Porque senão ele já vira outra coisa. E os vegetais de folha verde também tem o ômega 3. Alimentos que ajudam a aumentar a nossa inflamação. Quais são os alimentos pró-inflamatórios? Além desses óleos que nós falamos, né, nós temos os doces, muito, porque os doces têm gorduras, né, bastante gorduras, ômega 6. Arroz branco aumenta a nossa glicemia rapidamente, tem alto índice glicêmico, então realmente ele pode fazer com que
nós tenhamos um aumento do processo inflamatório. Pãozinho francês, gorduras saturadas, carnes, frituras, gorduras trans que tem nas margarinas, sorvetes, bolachas, os lácteos, embutidos, enlatados, álcool e café em abundância. E olha que eu falei, álcool e café em abundância, né? Porque quando eles estão em pequena quantidade, eles são benéficos e anti-inflamatórios. E os alimentos que ajudam a diminuir a inflamação: peixe de águas frias profundas, azeite de oliva extra virgem, gengibre, alho, cebola, alecrim, soja em grãos, alimentos integrais, frutas, verduras, folhas, chás, né? Nós temos também o chá vermelho, chá verde, chá branco e o vinho tinto. Olha só, o vinho tinto, 1 taça por dia, tá? Quem gosta de beber vinho tinto, não se anime não. 1 taça de 187 ml por dia. Por que eu friso 187 ml? Porque certa vez eu falei para o meu paciente que ele tinha que tomar 1 taça de vinho por dia. E meses depois ele voltou junto com a esposa e a esposa falou: doutor, ele comprou 1 taça de 1 litro. Então realmente hoje eu falo, não, tudo bem, 187 ml por dia. Homem pode até 2 taças, tá? Almoço e jantar. Mulheres, 1 taça só. E se beber, não dirijam, de preferência, né? Tem uma lei seca por aí. Como é que está a saúde do brasileiro? Isso tudo. Nós vimos os alimentos que podem aumentar a inflamação, reduzir a inflamação. Lógico que a lista é muito maior que isso, né? No meu livro eu coloco uma listagem muito mais completa deles. Mas com tudo isso, como está a nossa saúde, a saúde do povo brasileiro? O que houve de mudanças nos últimos anos, nas últimas décadas? Nós reduzimos as doenças infecto-contagiosas, aumentamos a expectativa de vida, reduzimos os casos de desnutrição e aumentamos os casos de doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, diabetes, enfim, é uma coisa muito séria hoje, que mata muito mais do que várias guerras aí no mundo, né? Falando daí dessas doenças crônicas não transmissíveis, vamos falar um pouquinho da hipertensão, que 23,3% dos brasileiros têm pressão alta, gente. E esse diagnóstico é maior nas mulheres do que nos homens. Portanto, mulheres, cuidem-se. Dá para reduzir, dá para modular também a própria hipertensão com a alimentação. Nós vamos ver um pouco mais para frente também. A hipertensão é mais comum com a idade, atingindo mais de 50% na faixa etária de 55 anos acima. Isso aqui são pesquisas sérias, divulgadas, esses dados não são da minha cabeça, tá? São tudo baseado em pesquisas científicas sérias. Excesso de peso, mais de 55% dos adultos e 33,3% das crianças estão acima do peso. Isso é uma coisa seríssima, gente. Diabetes, mais de 13 milhões de brasileiros têm diabetes confirmados. Fora mais milhões de brasileiros que não sabem que tem diabetes. E mais de 50% dessas pessoas não tratam corretamente o diabetes. Isso é uma coisa muito séria. E o diabetes está muito relacionado com o excesso de peso. Por isso que a gente está só aumentando essas doenças todos os anos. Infarto. Infarto mata mais de 300 mil brasileiros por ano, gente. É uma coisa muito séria. As doenças cardiovasculares, elas acabam com a nossa saúde. E nós temos a inflamação crônica subclínica que está diretamente ligada a todas essas doenças que eu falei aqui. Por isso nós temos que ajustar a nossa alimentação. Não é uma coisa fácil, né? Nós temos que ser práticos, porque hoje em dia não está fácil. Nós temos alimentos muito saudáveis o tempo todo. Então hoje você pega frutas, verduras, legumes com muitos agrotóxicos, alimentos mais processados, vazios, que só tem calorias. Então nós temos que ter muito cuidado, é tentar equilibrar. Equilíbrio é a palavra-chave. Mais de 25% das crianças que estão acima do peso, olha só que dado interessante, mais de 25% das crianças que estão acima do peso estão em processo de desenvolverem diabetes tipo 2.
Você que tem filho, você pai, você mãe, você gostaria de ver teu filho diabético? Então, cuida, trata, tem como fazer isso, tá joia? Dessas crianças, mais de 60% exibem sinais precoces de doenças cardiovasculares. É uma coisa muito séria, gente. Tá aí, tá. Só vocês acessarem aqui o site que eu coloquei nesse slide que vocês vão ver essa pesquisa mais completa. E o que mais mata mulheres no Brasil? Vocês sabem? Vocês mulheres que estão nos assistindo, vocês homens, sabem? O que mais mata mulher não são os homens que fazem raiva a vocês. Não, isso também não é fácil não. Né? Nós somos mais tranquilos, estamos mais, né? Mas o que mais mata mulher no Brasil é o AVC, o acidente vascular cerebral. Olha só, isso é um dado do Ministério da Saúde, que em 2010 constatou 453.151 mortes em mulheres. Dessas, olha só, em primeiro lugar, AVC, acidente vascular cerebral, seguido de infarto e outras doenças cardiovasculares. Então, os três primeiros estão diretamente ligados a doenças cardiovasculares. Diabetes, vem depois gripe, pneumonia, hipertensão e em sétimo lugar o câncer de mama. Olha só que coisa. E o AVC é o que mais mata. As doenças cardiovasculares matam. E a doença é uma doença inflamatória. 10 fatores são responsáveis por 90% do risco de AVC. O que mais mata a mulher, né? A hipertensão é o fator de risco mais potente para a ocorrência desse problema. Então, você, mulher que tem pressão alta, tem que cuidar. E eu vou dar umas dicas um pouco mais para frente em relação a isso. 10 fatores, desses 10 fatores, 5 estão ligados ao estilo de vida. E são responsáveis por 80% do risco de você ter um AVC. Que é a hipertensão, o fumo, gordura abdominal, dieta e sedentarismo. Olha só, tudo ligado a essa questão também de inflamação. E olha uma coisa interessante, o cálcio pode ajudar a reduzir hipertensão e a emagrecer. Que legal, né? Muita gente não sabe disso, quase ninguém sabe disso, na verdade. Eu coloquei aqui uma pesquisa bastante interessante que sugere que o consumo de 1000 mg de cálcio por dia poderia reduzir a incidência da obesidade em 60% a 80%. Olha só que coisa fantástica. Consumindo 25% do mínimo necessário diário, ou seja, consumindo 250 mg, 15% das mulheres apresentavam sobrepeso. Quando esse consumo se aproximava dos 1000 mg, que é o mínimo recomendável diário de cálcio, só 4% das mulheres apresentavam sobrepeso. Pesquisas seríssimas, aqui vocês podem ver. Né? E olha, é muito sério, o nosso consumo de cálcio é muito baixo. Em relação às mulheres também, a suplementação diária de 1 grama de cálcio pode reduzir pela metade os casos de pré-eclâmpsia. Olha que coisa fantástica, né? Principalmente nas populações mais carentes. Pré-eclâmpsia é o que mais mata mulheres no parto. A maior incidência, é o maior responsável pela mortalidade materno-infantil, pré-eclâmpsia. Mata muitas brasileiras por ano. E olha, só 1 grama de cálcio por dia poderia reduzir em 50%. Gente, é uma coisa muito séria e fácil até, né, de se resolver. O estudo Brazos é um estudo maravilhoso feito pela USP e pela Unifesp, duas das maiores universidades do nosso país, constataram que, olha só, a quantidade de cálcio ingerida pelas mulheres brasileiras. Olha só, no sul, 396 miligramas, o sudeste 387, o centro-oeste 364, o nordeste 339 e o norte 325 miligramas. O mínimo necessário, gente, o mínimo, 1000 miligramas por dia. A gente consome, em média, 36% do mínimo necessário diário. Isso é uma coisa muito séria.
E nós vimos que o cálcio ajuda a emagrecer, reduzir pressão arterial, reduzir o risco de pré-eclâmpsia. É fantástico e nós não consumimos. E ainda existe hoje uma corrente que fala: você não deve tomar leite de jeito nenhum. É a principal fonte de cálcio. Se você não tem intolerância ao leite, ou se você não tem alergia, você deve sim consumir lácteos, que é importantíssimo para a saúde por causa do cálcio. Tá? As gestantes deveriam consumir 1.300 miligramas por dia. Nós consumimos muito pouco. E olha só, uma coisa mais grave ainda, esse pouco que consumimos já é eliminado pelo sal que consumimos também, que o brasileiro consome muito sal. 1 grama de sódio elimina de 20 a 40 miligramas de cálcio. Um estudo muito interessante e que foi comprovado por outros estudos posteriores. E nós vimos, e nós brasileiros consumimos 12 gramas de sódio por dia. É muita coisa, é muita coisa. 12 vezes, colocar aqui uma média, né? Vamos aqui fazer um cálculo. 12, que seria esse consumo de sal, 12 gramas, vezes 30 miligramas, que é o que cada grama de sal elimina de cálcio, daria 360 miligramas de perda de cálcio por dia só pelo consumo de sal. Isso é sério. Ou seja, aquele estudo Estudo Brazos, da USP, da Unifesp, mostrou que o nosso consumo mede em torno de 360 miligramas. Né? Agora, a gente está vendo aqui que 360 miligramas é eliminado só pelo consumo de sal na nossa dieta. Ou seja, nós estamos muito deficientes de cálcio. E aí nós vamos falar agora um pouco mais, nós vamos mostrar com esse slide quais são os outros minerais e outras vitaminas que nós temos uma deficiência crônica. Esse estudo foi feito com 2.420 mulheres nas 5 regiões do Brasil. Então, o potássio, 100% das mulheres têm deficiência de potássio, 90% tem deficiência de cálcio, 80% de magnésio, zinco, selênio, cobre, 40% e fósforo, 30%. A vitamina D, gente, que é importantíssimo para a saúde, 94% das mulheres têm deficiência. Vitamina C, 88%. A vitamina K, 95%, que é importantíssimo para o osso também. A vitamina E, 98%, que é um grande antioxidante. A vitamina A, 50%. E a vitamina B6, 73% de deficiência. É muita coisa. Nós temos um consumo nosso brasileiro que está muito ruim. Tanto é que o próprio IBGE mostrou nessa sua pesquisa de orçamentos familiares, o POF, baixíssimo consumo de leite. Olha só, elevadas prevalências de inadequação do consumo de vitaminas e cálcio, que leva esse baixíssimo consumo de leite. Consumo excessivo de açúcar, de sódio que nós vimos, né? E de gordura saturada, que é altamente inflamatória. 68% tem baixo consumo de fibras. Olha como é que está a nossa alimentação. Dentre os alimentos ruins dessa pesquisa, o biscoito recheado destacou-se como o mais importante alimento de consumo não saudável, seguido dos refrigerantes, doces, pizzas e salgadinhos industrializados. Isso acaba com a nossa saúde. Biscoito recheado é tão viciante quanto a cocaína e morfina, diz estudo. Isso aqui saiu no portal IG, que é um estudo muito interessante da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Essa pesquisa sugere que o biscoito recheado é tão viciante para o cérebro quanto a cocaína e morfina. Por quê? O centro do prazer do cérebro dos ratos, que essa pesquisa foi feita em ratos, reage da mesma forma com as drogas e com o biscoito. Olha só. Você está dando drogas para o seu filho. Açúcar é uma droga. O sal é uma droga. Gorduras saturadas trans é perigoso. Então, gente, vamos ter que ajustar essa nossa dieta, porque inflama tudo na gente, né? E eu coloquei aqui uma fórmula muito interessante nesse slide, a fórmula para adoecer. Você quer adoecer?
A fórmula está aqui, que é a nossa dieta, a dieta do brasileiro. Rica em sódio, pobre em potássio. Isso pode levar a hipertensão e AVC. Rica em gordura saturada e trans, obesidade, dislipidemias e infartos. Rica em açúcar, pobre em fibras, pobre em cálcio, pobre em vitaminas minerais e pobre em ômega 3, que é o óleo de peixe, que pode levar a infarto, AVC, depressão, inflamação crônica subclínica. E aí é uma roda viva, né? Uma coisa leva a outra. Dieta pode evitar 60% dos casos de alguns tipos de câncer, diz o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Acho que todos nós conhecemos pessoas que têm um câncer, até na nossa família também, né? Uma coisa seríssima que está cada vez mais crescendo também, como diabetes, como infarto, como hipertensão, ou seja, são doenças crônicas não transmissíveis e está relacionada diretamente com a nossa alimentação, a grande maioria. Vitamina D e câncer. Lembra lá que 94% das mulheres brasileiras, e nós também, claro, nós temos deficiência de vitamina D, pela pesquisa da USP e da Unifesp. Olha aqui, vitamina D e câncer. O Imperial College de Londres diz que há fortes indicações de que a ingestão dessas substâncias pode bloquear a progressão do câncer de mama no estágio inicial, ou seja, mais parte preventiva mesmo, né? Escola de Medicina de Harvard, uma das principais escolas de medicina do mundo, se não for a principal, já é possível constatar a ação benéfica da vitamina D combinada ao cálcio na prevenção de tumores na fase em que a mulher está na menopausa, pré-menopausa, né? A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer em Lyon, na França, e Instituto Europeu do Câncer em Milão, viu que a vitamina D é importante na redução dos casos de mortalidade causados por câncer e por diabetes. E nós não estamos consumindo vitamina D. Vitamina D no envelhecimento e doenças. A gente quer envelhecer melhor sem doenças. Está aqui, vitamina D. Lembrando que ela não age sozinha, gente. Tem que estar todas as outras vitaminas, complexo B, vitamina C, vitamina A, todas as vitaminas e minerais, elas trabalham em conjunto. Não tem essa de só essa vitamina vai fazer tudo em você. Não existe esse milagre. O King's College London viu que eles fizeram pesquisa com 2.160 mulheres e revelou que aquelas que possuíam níveis mais elevados de vitamina D apresentavam menos alterações no DNA associadas ao envelhecimento. A Escola de Medicina de Drew, dos Estados Unidos, que foi agora pesquisa recente, em 2013, viu que eles pesquisaram mais de 7 mil homens e 7 mil mulheres, ou seja, 15 mil sujeitos nessa pesquisa, e constatou que baixos níveis de vitamina D estão diretamente ligados a doenças cardiovasculares, que é o que mais matam homens e mulheres, diabetes, hipertensão e obesidade. Tá aí. E o que fazer para melhorar a dieta e a qualidade de vida? O que nós devemos fazer? Vamos lá para algumas sugestões. Manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Fundamental. Fracionar refeições. Gente, comer a cada 3 horas é importantíssimo para manter o seu corpo ativo, para aumentar o teu metabolismo até. Consumir 3 porções de leites e derivados por dia. Isso serve para quem não tem intolerância ou alergia ao leite. Quem tem, não deveria tomar. Quem não tem, deve. Esse negócio de, nós somos os únicos animais adultos que tomamos leite depois de grandes. Sim, mas nós somos os únicos que fazemos temperos, que assamos carne, que fazemos churrasco, que tomamos cerveja, que tomamos vinho. Gente, que balela é essa? Esquece disso. Pesquisas sérias mostram que o leite, os lácteos, são importantíssimos para a saúde. Quem não tem alergia ou intolerância pode sim consumir todos os alimentos. Isso vale também para o trigo. Se você não tem alergia ao trigo, meu amigo, por que não consumir? Logicamente não é consumir demais, não é consumir farinha de trigo refinada. Esse deve tirar ou reduzir muito da tua alimentação. Mas se você não tem intolerância, não tem alergia, por que não consumir? Consumir macarrão integral, um pão integral,
Pequena quantidade, claro, mas é bom, é gostoso. Só que pequena quantidade. Você não deve, isso aqui agora é um vilão e eu nunca mais vou fazer isso. Não, não é isso. Radicalismo não leva a nada. Agora, se você tem alergia ou tem intolerância, tira da sua vida que vai melhorar tudo. Consumir peixe de águas frias e profundas com baixo teor de mercúrio. Por que o baixo teor de mercúrio? Porque os nossos mares estão cheios de mercúrio, né? E o mercúrio ataca o cérebro da gente. O cérebro, aliás, ataca tudo, né? O mercúrio acaba com a nossa saúde. Consumir quanto? No mínimo 2 vezes por semana. O ideal 3 vezes. E não pode ser frito. Tá joia? Consumir 3 porções de frutas e verduras por dia. Orgânicos. Não é fácil, né? Porque os agrotóxicos estão aí. O Brasil é um dos países que mais usam agrotóxicos no mundo. De preferência, então, usar frutas e verduras sem os agrotóxicos. Consumir vegetais de folhas verdes e grãos integrais, orgânicos também. Evitar refrigerantes, açúcar, doces, frituras, salgadinhos, álcool e tabagismo. Evite essas coisas que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Você vai melhorar tudo em você, você vai produzir melhor. Reduzir também a quantidade de sal e carnes vermelhas. Então, recado para os gaúchos que são famosos pelo churrasco, né? O churrasco gaúcho, tchê. Gente, reduz um pouco essa carne vermelha. Coloca um peixinho na brasa, é bom. Reduz a quantidade de sal. Isso vai fazer muito bem à sua saúde. Tomar suplementos, por que não? Né? Cálcio, magnésio, vitamina B6, whey, sempre em conjunto. O cálcio sozinho, se você tomar só o cálcio, como tem algumas marcas por aí no mercado, você pode estar ajudando a formar pedra nos seus rins. Pode estar ajudando o cálcio a depositar nas artérias do coração. Então o cálcio não deve ser tomado sozinho, tem que ser tomado com selênio, zinco, magnésio, cromo, complexo B, as vitaminas do complexo B, vitamina C, ou seja, ele tem que estar resguardado, ele tem que estar acompanhado dos outros nutrientes, nunca sozinho. Eu particularmente eu tomo whey protein todos os dias, whey protein, vocês escolhem, e tomo um suplemento em pó com muitas vitaminas, minerais e ômega 3 dentro já desse suplemento. Eu tomo diariamente porque eu tenho que manter a minha massa muscular também. Mesmo que eu não faça exercício, eu consigo manter a minha massa muscular, como aconteceu nos últimos 2 meses que eu não pude fazer exercícios por uma contratura muscular e o meu músculo se manteve por causa dos suplementos. Nós que trabalhamos por saúde, em qualquer área, hoje nós vivemos um estresse muito grande, então a suplementação é importante nos dias de hoje. Essa pelo menos é a minha opinião. Praticar exercícios regularmente, fundamental. E praticar métodos de relaxamento, gente, é muito importante. Nesse estresse que eu estava falando agora há pouco, nós temos que relaxar. Né? Então, yoga, meditação, aí você escolhe o que fazer. Orar é fantástico. E a igreja, e a culto, e aonde for congregar com pessoas, independente de religião, faz muito bem à saúde. É um método de relaxamento. Precisamos de suplementação alimentar? Eu já antecipei, já falei a minha opinião, né? Eu tomo. E aqui é uma coisa interessante, lá sobre o whey, que eu falei, um estudo publicado agora em 2011 pelo American Journal of Clinical Nutrition, descobriu que a ingestão de 20 gramas de proteína de soro efetivamente estimula a reposição da proteína muscular, mantém o músculo e evita a sarcopenia, que é a perda de massa muscular progressiva com a idade. Quem está nos vendo e está acima dos 35 anos de idade deve tomar whey. Gente, tá aqui,
Agora não é você tomar whey e comer uma carne depois, não. Dá sobrecarga de proteínas, tem que adequar isso à sua dieta, né? Perigo, né? Nós precisamos de suplementação, na minha opinião sim, porque a nossa alimentação está péssima, mas tem muitas armadilhas, por isso nós devemos comparar os suplementos. E dentro dessas armadilhas, eu vou citar uma aqui, que eu me deparei com ela e logicamente como eu tenho um conhecimento nessa área, eu fui ver aonde estava essa armadilha. Olha só, whey protein, ômega, DNA. Ômega, eu falei, nossa, mas esse whey tem ômega? Porque eu conheço somente uma marca de whey aqui no Brasil que tem o ômega 3, que é o óleo de peixe nano encapsulado. E tem um polivitamínico dentro também. Esse eu conheço e tomo. Aí esse aqui eu falei, nossa, esse também tem whey. E o preço? De R$ 69,90 por R$ 55,92. Puxa vida, não, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui ver qual era a coisa errada. Olha só, ômega whey, refil. Porção, enquanto a porção do whey que eu tomo é de 30 gramas, e ele me dá 22 a 24 gramas de proteína whey, fora outros nutrientes importantes, glutamina, né? Tem vários outros nutrientes que é importantes para a nossa saúde. Essa porção é de 100, ou seja, mais de 3 vezes a porção do que eu tomo, do que você toma até. Então é 100 gramas, o conteúdo 500 gramas. Então ele dá para 5 doses. 5 doses. O que eu tomo, por exemplo, dá para 30 doses. Então, tem que multiplicar esse valor por 6. Então, já não é baratinho, né? As pessoas vão pelo preço e olha aí, acabam prejudicando a própria saúde. A proteína, olha só, por porção de 100 gramas, tem só 10 gramas de proteína. O de 30 gramas que eu tomo tem de 20 a 24. Gente, que coisa absurda. Então você multiplicaria esse preço de R$ 55,92 não por 6, que seria a dose, seria por 12, porque cada dose tem 10. Então você precisaria de mínimo de 20 gramas por dose. Muito importante, 20 gramas de whey por dia para quem tem acima de 35 anos de idade ou para quem malha também. Isso aqui eu fiz um comparativo com duas marcas, né, de suplementos famosas e olha só, um tem o ômega 3, o outro não tem nada. Olha a questão do cálcio. Esse tem 720 mg de cálcio, o Top Diet, enquanto que o Herbalife tem 86 mg de cálcio. 86 mg de cálcio. O outro tem 720 mg de cálcio. Tem ômega 3. Vitamina D, lembra lá que nós temos um baixo consumo, baixíssimo, né? E vitamina D protege contra câncer, diabetes, enfim, várias outras doenças. 4, enquanto que o outro tem 0,83. Então, gente, vejam a formulação antes de suplementar, de tomar algo ou de passar algo para os seus pacientes, clientes. Qual seria um suplemento ideal? Que tenha uma boa absorção intestinal, né? Que seja micro ou nano encapsulados, tenha sabor agradável, principais vitaminas e minerais, ômega 3 e que toda a família possa utilizar, porque teu filho segue o que você faz, então você tem que dar um bom exemplo. Falando em filhos, nós temos aqui um estudo bem interessante do American Journal Clinical of Nutrition, que micronutrientes para crianças em idade escolar pode resultar em melhorias na aprendizagem e memória. Esse é um dos milhares de estudos que já viram isso aí, que já comprovaram isso aí. Nossas crianças precisam de suplementação porque a alimentação delas está péssima, por isso que tem cada vez mais crianças hiperativas, cada vez mais crianças com obesidade.
Para as mulheres que têm osteoporose, obesidade, hipertensão, derrames, pré-eclâmpsia, gente, os alimentos e suplementos, se for suplementar, tem que ter cálcio, vitamina D, fósforo, vitamina K, potássio, magnésio, vitamina C, vitamina do complexo B e demais vitaminas e minerais. É como eu falei antes, tem que estar tudo junto, né? E tem que ter o ômega 3. O ômega 3, olha só, para osteoporose, ele inibe a célula que tira o cálcio do osso, que são os osteoclastos. Tem os osteoblastos, que eles colocam o cálcio no osso, que vão lá arrumando, e tem os osteoclastos que tiram. Então, o ômega 3 tem essa ação e tem a ação anti-inflamatória também. O homem, alimentos e suplementos, prevenir infarto e doenças cardiovasculares, que é o principal nessa questão do homem. Então, os alimentos e suplementos que contenham ômega 3 é fundamental para o homem. E ácido fólico, vitamina B12 e B6, que é para reduzir a homocisteína, que é muito mais perigoso do que o colesterol para doenças cardiovasculares. Além disso, deve ter várias vitaminas, né? Todas as vitaminas e minerais são necessárias para a saúde do homem, né? Agora, vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa questão da homocisteína, que pouca gente conhece e pouca gente sabe que é muito mais perigoso do que o colesterol para doenças cardiovasculares. Dr. Kenneth Cooper, que é o fundador do método Cooper, né? Eu vou fazer um Cooper, tá falando dele. Ele falou que a homocisteína é o colesterol do século XXI. Olha só. E o Dr. David Wald, da Faculdade de Medicina Queen Mary, em Londres, ele concluiu que são muito convincentes as evidências de que a redução da homocisteína com o ácido fólico reduz em cerca de 10 a 20% o risco de infarto e derrame. Gente, 10 a 20%. São mais de 300 mil mortes no Brasil por ano. 10 a 20% corresponde a 30 a 60 mil pessoas. Logicamente que tem que começar o mais cedo possível, com alimentos de preferência, se não, você suplementa também. Aqui eu vou passar para vocês nesse slide um esquema prático da dieta anti-inflamatória ortomolecular. Tá? A dieta anti-inflamatória ela vai equilibrar o teu organismo, por isso que ela pode ser chamada também de ortomolecular. Café da manhã, tá aqui, pode ser o leite desnatado, leite de soja, se for o caso, pode usar queijos, cereais, polivitamínicos, comprimidos, se você for suplementar, ou suplemento em pó com ômega 3. E aí você vai para o lanche, fruta, iogurte, gelatina, almoço, uma salada, arroz integral, salada de grão de bico ou feijão, peixe, tá? Não pode ser frito. Pode usar pimenta, temperos, condimentos, azeite de oliva à vontade aí. E pode usar água, suco de frutas ou chá vermelho. Lanche da tarde, fruta, iogurte, gelatina. E no jantar, sopa, omeletes, saladas, uma coisa mais light e mais voltada para proteínas à noite. E pode tomar também o ômega 3 em cápsulas se você quer prevenir doenças e reduzir essa inflamação crônica no nosso corpo. Essa dieta eu vou passar para vocês, eu vou disponibilizar uma dieta de 30 dias, tá? Uma sugestão de dieta de 30 dias, para vocês terem noção de como funciona essa dieta anti-inflamatória ortomolecular. Agora, as dietas para a saúde, realmente eu recomendo essa dieta. Para o emagrecimento, pode ser a dieta combinada e a dieta proteica, depende de quantos quilos você queira emagrecer. A dieta anti-inflamatória ortomolecular, pirâmide de alimentos, elas vão, você pode conseguir emagrecer também. Mas eu lembro que
qualquer dieta para emagrecimento, ela reduz a quantidade de nutrientes ou tira algum macronutriente, como é o caso da dieta proteica, que tira os carboidratos, né? Então, como nós temos deficiência crônica em vitaminas e minerais, e quando a gente tira mais ainda fazendo uma dieta para emagrecer, gente, tem que suplementar. Aí não tem jeito. Se você faz dieta para emagrecimento, tem que tomar suplementos alimentares de boa qualidade. Não esqueçam disso. Exercícios de acordo com a sua necessidade, tá? Importantíssimo, nós temos que manter a nossa saúde. A nossa saúde muscular é importantíssima, principalmente após os 35 anos de idade. Muito importante. Conclusões. Vamos concluir esse nosso tema e com a certeza de que pequenas mudanças nos hábitos alimentares e de vida podem trazer grandes resultados para a sua saúde e da sua família. A suplementação é importante para quem não tem uma alimentação equilibrada ou para pessoas que têm doença instalada, que vivem em condições de estresse ou fazem exercícios físicos regularmente. Quem faz exercício físico gasta muitos nutrientes. O músculo, para ele contrair, precisa do cálcio, por exemplo. Se você não consumir cálcio, de onde vai vir esse cálcio? Do seu osso. Por isso que pessoas cada vez mais jovens têm osteopenia ou osteoporose. Nós temos que equilibrar. Temos que equilibrar os nossos hormônios também. Então é importante que você, acima dos 30, 35 anos de idade, faça exames, vá no seu médico, peça para ele exames de todos os hormônios, hormônio do crescimento, hormônio masculino, hormônio feminino, tireoide, todos os hormônios. Faça um exame geral para ver como estão os teus hormônios, porque se um deles não estiver bem, a tua saúde pode entrar em declínio. Por isso, gente, equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio é igual a qualidade de vida. Tá joia? Prevenir é mais barato do que remediar. Isso aí todos nós sabemos. E nesse slide nós colocamos aqui um garotinho simpático, uma gracinha ele, né? Malhando já desde cedo. Não é que teu filho vai fazer isso, mas estimula teu filho a fazer exercícios. Não deixa ele o tempo todo no computador, na televisão, no celular. Estimula teu filho a sair de casa. Faça você exercícios com ele. Dê exemplo. E aqui está o nosso mapa do Brasil com alguns alimentos bem saudáveis, né? Dicas de leituras para vocês. Finalizando, está aqui a dieta anti-inflamatória, que é o meu segundo livro. O meu primeiro livro está aqui no meio, as 11 dietas mais famosas do mundo, a escolha é sua. E o meu último livro, Pais Inteligentes, Filhos Saudáveis, que é para quem tem filhos, pode ser de uma grande ajuda. Faça e seja o exemplo para o seu filho e para a sua família. E aqui está um livro que eu considero o melhor livro de todos. Esse também é um anti-estresse. A Bíblia Sagrada dispensa comentários, né? É uma coisa importantíssima, é um alimento para a nossa alma. Tá joia? Agradeço a atenção de vocês, eu estou aqui para tirar dúvidas. Aqui está o meu site, e-mail, Instagram. Por favor, dúvidas, estou à sua disposição para nós trocarmos ideias e aprendermos um com os outros. Nós estamos em constante aprendizado. O homem que acha que sabe tudo, não sabe nada. Estamos em constante aprendizado. O que eu falei hoje aqui, daqui a um tempo, pode não ser a verdade. Pode mudar. Por isso que nós temos que ter a humildade de sabermos e reconhecermos as nossas limitações. E se nós temos conhecimento, nós devemos repassar para os outros. Tá joia? Estou à sua disposição. Agradeço mais uma vez o pessoal do CONAT por esse convite
e me coloco à disposição de todos vocês. Até logo!